Olá, no vídeo anterior o professor Reinaldo falou sobre microcontroladores e microprocessadores. Eu vou falar um pouco sobre IoT. E o que é IoT? IoT vem do inglês, é uma sigla, significa Internet of Things ou Internet das Coisas. E o que são essas coisas? Bom, em uma casa se utiliza atualmente 10 endereços IP. Quem utiliza esses endereços IP? Computadores, celulares, televisores. Para 2050, estima-se que vão ser até 50 ou até mais dispositivos utilizando endereços IP. Vão ser dispositivos que vão medir temperatura, pressão, vão ser atuadores que vão abrir e fechar uma cortina, acender uma luz, etc. E por que precisamos de IoT? A gente tem que lembrar que o IoT vai ser utilizado não só nas casas para fazer automação residencial, mas também nas cidades e no campo. E por que a gente precisa disso? Principalmente para diminuir o tempo gasto e melhorar a eficiência dos processos. Por exemplo, se eu vou numa loja, eu quero ir num horário que tem menos gente. Outra coisa que esse sistema pode fazer é, através do padrão de consumo, determinar a hora que a gente precisa repor os itens de uma geladeira, por exemplo. Ele também facilita a interação e troca de informações. Por exemplo, se você tiver mais dados meteorológicos em melhor qualidade e maior quantidade, você consegue fazer melhores previsões do tempo. E a palavra-chave para isso é a colaboração. Você também pode aumentar a segurança através de reconhecimento facial, reconhecimento de placas de veículo e também eventos como invasão de propriedade. E um último item muito importante é a questão do processamento distribuído ou também chamado computação de borda. São hoje o que a gente conhece de Raspberry Pi ou como essa placa aqui que é a Labrador. Então, por que ela é chamada de Single Board Computer? Porque se você conectar um monitor, um teclado e mouse, ele já tem um sistema operacional, ele funciona como um computador. Eles têm como função processar as informações que ele recebe, fazer interface com o usuário e mandar para a nuvem dados já pré-processados, aumentando a eficiência e multiplicando a capacidade de computação geral de todos os sistemas. E aí eu mostro uma pirâmide que sintetiza como esses sistemas de computação interagem entre si. Então você tem lá em cima, na computação em nuvem, chamada também de cloud, ele tem milhares de supercomputadores com alta capacidade de processamento e também de armazenamento. Tem a computação em neblina, que aí contém milhões de processadores. Eles fazem o pré-processamento dos sinais que os sensores lá IoT vão fornecer e envia uma informação já pré-processada para a nuvem. E no nível mais abaixo, e aí com bilhões de unidades, são os dispositivos IoT. Além de sensores e atuadores, como eu comentei, vão ter também os single board computers fazendo a computação de borda, fazendo reconhecimento facial, reconhecimento de padrões, reconhecimento de placa de veículos e etc. E o que é necessário para você implantar um sistema de IoT? A primeira coisa, que isso já foi feito lá na década de 90, é expandir o endereçamento de internet. Hoje ainda se utiliza bastante o IPv4, que é um endereçamento de internet formado por 4 bytes. 4 bytes são 4 vezes 8, 32 bits. Ele tem esse formato, são pontos separando os bytes. Então, 192.168.0.1 representam 4 bytes separados por pontos. 32 bits conseguem endereçar 4,3 bilhões de endereços. Porém, se você olhar aqui no gráfico, você olha aqui em 2015, 2021, já temos 35,8 bilhões de endereços de internet. Ou seja, o sistema IPv4 já não dá conta. E para 2025, a previsão é de 75,4 bilhões de endereços. Então, por isso, já na década de 90, antecipou-se a criação desse problema com a introdução do IPv6. O IPv6 ele também atende não só a expansão da rede de computadores, mas também a rede de IoT. Nesse exemplo de endereço que tem 8 words de 16 bits. 2001 forma um word, AB14 o segundo word, e assim por diante, formando um endereço de 8 palavras de 16 bits, totalizando 128 bits.
128 bits endereçam 3.4 vezes 10 elevado a 38 endereços. Então ele é muito mais do que suficiente para você endereçar todos os sensores e atuadores IoT. Além disso, o que é necessário, além de ter uma capacidade de endereçamento muito maior? É preciso ter redes de alta velocidade e para isso está sendo implementado o 5G, que vai prover essa alta banda, alta velocidade de conexão. Tem que ter também um alcance grande para poder cobrir áreas rurais e grandes distâncias. Hoje, enquanto não existe o 5G, existe uma tecnologia alternativa que é o LoRa, que é uma comunicação digital para longa distância. LoRa vem de Long Range. Precisa também ter baixo consumo de energia. Todos os sistemas IoT eles vão funcionar em lugares que você provavelmente não tem ponto de acesso, não só à rede, mas também não vai ter ponto de acesso à energia. Então, na maioria vão funcionar alimentados à bateria. Por isso precisa de baixo consumo de energia. E eu vou falar agora um pouco das aplicações. São várias as aplicações, navegação autônoma, tanto para carro quanto para drones. Vocês já ouviram falar em entrega a partir de drones e também pequenos veículos, tanto em armazéns, por exemplo, quanto em fazendas. Você pode utilizar pequenos veículos autônomos. Sistemas de segurança, reconhecimento facial e reconhecimento de padrões, automação residencial, prevenção de catástrofes, agricultura de precisão e preservação de recursos naturais. Para cada uma dessas aplicações, tem um pequeno exemplo que eu vou mostrar. Então, começando com a navegação autônoma. Esse vídeo é um exemplo de projeto que a gente desenvolve no Instituto, que é para permitir a condução de um veículo através de joystick. Então você aciona a aceleração e freio e aciona também a direção, esquerda e direita. E isso vai permitir depois, numa segunda etapa, a conexão com um sistema totalmente autônomo de direção. Para isso é necessário uma rede de comunicação de alta velocidade que dê informações sobre a estrada, limites da estrada, pontos de parada como semáforos, pontos que o veículo tem que acelerar e etc. Outra aplicação é o voo autônomo para drones. E aqui é um vídeo onde eu utilizo um software para fazer planejamento de voo. O planejamento de voo ele pode ser utilizado tanto para mapeamento quanto para entrega de pacotes por drones. Então esse software você seleciona uma área para fazer mapeamento no caso e ele gera um padrão de voo. Esse padrão de voo ele é carregado para o drone e o drone faz o voo de maneira automática, coletando fotografias e vídeo. Embaixo eu mostro aqui o resultado. Ele gera uma nuvem de pontos que depois pode ser utilizada para fazer o mapa topográfico da região. Uma outra aplicação são os sistemas de segurança, reconhecimento facial e reconhecimento de padrões. Embaixo aqui tem um grupo de alunos, foi uma atividade feita em sala de aula utilizando o Wolfram Matemática, onde foi feito o reconhecimento facial. Ele coloca o nome de cada um dos participantes do experimento. Em cima é um sistema de reconhecimento de uso de máscara que está sendo desenvolvido junto com o Campo Salto, é o professor Luiz Sack. Ele está desenvolvendo junto com a gente um sistema de reconhecimento de uso de máscara para ser utilizado quando do retorno às aulas. Automação residencial, que é uma área que tem bastante demanda, está em alta atualmente. E aqui eu mostro um sistema de automação bem simples, um sistema que utiliza essa plaquinha, é um ESP01. Ele se conecta na rede Wi-Fi e pode acionar um relé. Além disso, ele aciona também um LED infravermelho para sistemas que utilizam controle remoto infravermelho. O sistema é bem simples, você entra em qualquer browser de internet, navegador, você digita o endereço do dispositivo, então pode ser um computador, pode ser um celular. Ele abre a tela do controle remoto e ali você pode utilizar esse teclado para ligar um aparelho, mudar as preferências, etc. Aqui no caso eu vou acionar um relé, então tem uma luzinha ali que indica se relé acionado e não acionado.
e eu posso ligar, por exemplo, o decodificador da NET. Tem um LED infravermelho que vai fazer o acionamento. Então ligou. Então esse é um exemplo de sistema IoT para automação residencial. Um outro sistema é esse aqui, um Sonoff. Ele pode ser integrado ao Alexa. Então você pode dar um comando de voz para ele. Alexa, acende o quarto. Alexa, apaga o quarto. Uma outra aplicação, a prevenção de catástrofes. O que está aparecendo aqui é esse módulo. Então é um módulozinho, é um ESP32 LoRa. Ele tem um rádio LoRa que é de longa distância. Ele pode captar dados através das entradas analógicas. Eu posso colocar um sensor de temperatura, umidade e pressão e mandar para uma estação localizada até 6, 7 quilômetros de distância. Em São Paulo, por exemplo, já está coberta pelas antenas da American Tower. Eu posso colocar em qualquer lugar da cidade de São Paulo que ele consegue capturar dados. Tem também essa plaquinha menor aqui em cima, que é a placa Pulga. Ela é feita pelo LSTech da USP. Ele é uma placa que tem um processador ARM M4, tem sensores de pressão, umidade, temperatura e acelerômetro, e bússola magnética também. Além disso, ele tem o LoRa e tem um GPS. A finalidade dessa placa é a utilização em IoT mesmo. Nós estamos utilizando esse conjunto aqui para foguete de combustível sólido que vai atingir até 500 metros de altitude, e também já embarcamos em balão em 2 voos. O primeiro foi até 20 quilômetros, o segundo até 25 quilômetros de altitude. Outra aplicação muito importante é a agricultura de precisão. A IoT em agricultura de precisão tem sido um assunto bastante falado, porque o Brasil é o maior exportador do mundo de café, carne, soja, milho, laranja e açúcar, e o segundo do mundo em álcool e o quarto de feijão e banana. Isso utilizando apenas 7,6% de área. Então a agricultura tem uma importância muito grande não só para o Brasil como para o mundo. E com essa necessidade de você ter menos agressão ao meio ambiente, aumentar a eficiência do campo, vai conseguir aumentar a produtividade sem que seja necessário aumentar a área desmatada para plantio. Como exemplos de projetos nessas áreas, temos junto com o Centro de Inteligência Artificial de Porto Feliz, que é a utilização de drones para agricultura, e com o Sertãozinho, que é de drones para aplicação de defensivo agrícola. Na área de preservação de recursos naturais, desmatamento, poluição, reservatórios e também detecção de incêndio, estamos participando do XPRIZE Rainforest. É uma competição, se vocês puderem dar uma olhada aqui, ó, é uma competição de 5 anos de duração e 10 milhões de dólares. A equipe vencedora vai ter seu projeto implementado e atualmente somos semifinalistas já. Esse é o nosso time, o Diniz Excelsa Brasil, é um time também feito junto com o Centro de Inteligência Artificial de Porto Feliz. Essas novas tecnologias vão trazer muitas mudanças e elas fazem parte da chamada quarta revolução industrial. Como toda revolução industrial, ela traz coisas boas e também traz bastante risco. E aí eu gostaria de indicar alguns livros para vocês lerem, que ajuda a abrir um pouco a perspectiva. Alguns que até citam possíveis maus usos da tecnologia. Por exemplo, manipulação. Quem fala muito disso é esse autor Yuval Noah Harari. Ele tem 3 livros muito interessantes. O primeiro é o Sapiens, depois ele fez 21 lições para o século XXI, e o último livro dele foi Notas sobre a Pandemia. A preocupação dele, que é a utilização da inteligência artificial, vai fazer com que a gente viva isolado no nosso mundo. O mundo vai ser feito para cada pessoa. E isso abre uma possibilidade muito grande de manipulação das informações que a gente recebe e como a gente passa a ver o mundo. E aí as decisões não vão ser mais nossas, e sim de alguém que está atrás do computador ou de alguma inteligência artificial. Por isso é necessário acompanhar as mudanças. Eu acompanho bastante o canal do Fernando K,
que é o Fernando Koyanagi. Ele faz muitos projetos muito interessantes aí de IoT, de microcontroladores, e ele fala assim, para com esse miserê, R$ 50 aqui, pouco mais de R$ 30 nisso, R$ 150 aqui. Para que tudo isso? Para a gente entender como é que funcionam as coisas. Estude bastante, aprenda. Seu emprego está em risco. A sua empregabilidade depende de você. Não se esqueça disso. Mais dois autores que têm livros interessantes sobre esse assunto. Martin Ford, ele escreveu um livro sobre empregabilidade na quarta revolução industrial, e Jeremy Rifkin, que fala também sobre a quarta revolução industrial no seu livro Terceira Revolução Industrial, tá? Mas é terceira, mas ele fala sobre essa evolução de IoT e inteligência artificial. Assim, espero que ao longo do curso a gente tenha a oportunidade de rever um pouco dessas aplicações nas aulas e nos exercícios. E se você estiver interessado em algum desses projetos, quiser participar, por favor, entre em contato comigo. Lembre-se que o intuito desses projetos é a participação de vocês. O Instituto existe para vocês, então a participação sua é muito importante nos projetos. Quem tiver interesse, então, me procure, que projeto é o que não falta. Obrigado. Bons estudos para todos.